Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre arte egípcia. A gente vai ver aqui alguns pontos da história e também da arquitetura desse período, tá? Vamos lá. Bom, logo de início a gente já vê que o Egito ele foi o local onde aconteceu o maior desenvolvimento dessas civilizações da antiguidade. E o que eles nos deixou, né, que a gente consegue ter de pesquisa, de informação, e ainda tem, né, toda essa cultura existente, é justamente a produção rica de detalhes que eles conseguiram construir e em tempos que não tinham os recursos que nós temos hoje em dia, por exemplo, mas eles conseguiram produzir muita cultura, muita arte, termos assim de valor cultural riquíssimo que a gente vai ver aqui durante a aula em alguns detalhes. O primeiro ponto aqui que nos dá essas informações, esse conhecimento, é a escrita, né? A gente vai ver um pouquinho dela mais à frente também durante a aula, mas ela é uma grande ajuda, é um grande ícone para que a gente hoje, né, tenha as informações através das pesquisas, dos estudos, de todos os pesquisadores, historiadores que conseguem até hoje ir decifrando, né, cada canto dessa civilização egípcia, o que possibilita isso para eles, né, para esse estudo, para essas descobertas, para toda essa informação sobre a cultura, sobre a época, é a própria escrita. Não só ela, claro, com outros elementos também, mas ela é um grande ícone. E o que ajuda esses pesquisadores ajuda também a gente, porque é através da pesquisa que eles fazem, através de todo o conhecimento que eles têm, eles conseguem nos passar e a gente vai estudando, vai vendo como as coisas aconteciam de fato naquela época, né? Isso é genial. Bom, a escrita é famosa, é conhecida também, né? Pelo seu nome de hieróglifos. Esses hieróglifos, como vocês estão vendo aqui nessas duas imagens, eles tinham alguns aspectos pessoais ali, né, característicos daquela civilização, da maneira como eles faziam. Se vocês observarem na imagem aqui, imagem superior, na imagem de cima, a gente tem os elementos que estão organizados de forma vertical. Era uma maneira como eles representavam. Na imagem inferior, a gente já tem esses elementos organizados de forma horizontal. Então, a gente tem essas duas maneiras, né? Toda vez que vocês pesquisarem, que vocês visualizarem algo do tipo, vocês vão conseguir ver que tem essas duas maneiras de representação do hieróglifo, ou de forma vertical ou de maneira horizontal. Esses elementos, né, eles sempre vão estar significando alguma escrita em relação ao cotidiano, às características, a estar contando como eram as produções daquela época, como eram as questões das construções, arquitetura, enfim, sempre vai estar contando algo do dia a dia, né, daquele povo, histórias referentes ao povo. E nesses elementos, vai ter alguns deles, né, que podem significar de fato uma única palavra, um único objeto, uma única coisa, como pode ter também a junção de vários elementos que formam, né, como se fossem vários elementos representando várias letras que vão formar de fato uma palavra ou uma frase e assim sucessivamente. Outra coisa importante também que eles não tinham as classificações que nós temos, por exemplo, como consoante e vogal. Para eles eram sempre como se fossem consoantes, digamos assim, tá? E os elementos, eles poderiam escrever, poderiam colocar esses textos tanto da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, tá? É diferente também da nossa escrita, né? Então
o que direciona, o que consegue direcionar a pesquisa dos historiadores, enfim, dos grandes estudiosos que conseguem orientar para que lado que está iniciando, é justamente a posição do elemento. Aqui, por exemplo, os elementos estão todos direcionados para essa lateral. Tá? Então, nos dá a intenção, né, nos dá a margem de que poderia ter iniciado a escrita dessa lateral para essa lateral. Se eles estivessem organizados do lado oposto, aí já seria vice-versa do que eu acabei de falar para vocês. O que orientava, de onde iniciava a escrita, para onde iria finalizar aquele texto ou aquela frase, era justamente a questão da organização, né, da orientação dos próprios elementos ali dos hieróglifos. Bom, passando esse primeiro momento, a gente já vai chegar num outro ponto muito importante para os egípcios, assim, digamos que o ponto mais forte, onde tudo era orientado por esse ponto, que é o aspecto cultural em relação à religião, tá? É, eles eram muito religiosos, eles sempre se orientavam em torno da religião. Tudo que eles faziam em termos de pintura, de escultura, de arquitetura principalmente, sempre era voltado, direcionado para a religião, para esse aspecto, tá? Eles acreditavam em vários deuses, tinha uma visão assim de várias crenças, de vários deuses que orientavam, que eles seguiam. E o mais importante assim deles, né, o que eles que é mais conhecido para gente é o deus do sol, que é o deus Ra ou Ré, né, conhecido como o deus do sol. Para vocês terem uma ideia, eles acreditavam tanto nos deuses, eles tinham tanto zelo, tanta importância em relação ao aspecto religioso, que para eles a vida terrena não era tão importante, era, claro, de certa forma importante sim, mas não era tão importante quanto a vida após a morte. Eles valorizavam demais a vida após a morte também. Não era algo simples ou não era algo da maneira como a gente hoje vê, né? Se a gente comparar o nosso cotidiano, apesar de toda a intenção que cada um de nós podemos acreditar, podemos visualizar, podemos, enfim, esperar do que será após a vida à morte, mas ainda assim é algo que não é tão valioso, tão rico mesmo, como eles acreditavam. E vocês vão entender um pouquinho melhor disso nas próximas historinhas que eu for aqui falando para vocês, nas próximas pesquisas. A arquitetura é um grande ponto que explica isso, tá? Por quê? Eles faziam as construções tanto como templos, né, que já eram local para adoração aos deuses, como também, de certa forma, muitas construções, como as pirâmides, que são as construções mais famosas do Egito, né, dessa civilização egípcia, é, essa construção arquitetônica, essas obras arquitetônicas, elas são construções mortuárias, ou seja, aonde iria abrigar os corpos dos faraós, né, os restos mortais dos faraós. Então, assim, claro que hoje em dia também tem várias pessoas que defendem que essas construções, que elas não eram só mortuárias, que elas poderiam ser também construções para ter uma saudação ou até mesmo um aspecto religioso, uma adoração, né? Há algumas pessoas que resguardam essa teoria, né? Que defendem essa característica, mas de modo geral, em todas as pesquisas, em vários locais que a gente for se aprofundar sobre a cultura egípcia, né? Sobre essa civilização egípcia, de modo geral, a gente vai sempre ver a pirâmide como algo criado mesmo para resguardar os corpos dos faraós, como uma criação arquitetônica de maneira que fosse mortuária mesmo, para poder resguardar
todos aqueles que eles tinham como grandes ícones, né, e como grandes líderes, que eram os faraós. Bom, a gente vê que a produção arquitetônica, né, elas eram magníficas. Aqui em cima a gente já tem uma imagem que mostra para vocês como é o interior dessas construções mortuárias, tá? Que eram justamente o corpo, né, onde abrigava os corpos dos faraós. Onde poderia ser também esse detalhe dedicado às divindades. A gente vê que toda essa pintura, as pinturas laterais, magníficas, belíssimas, o colorido, né? A maneira como eles tinham da representação, que é algo diferente do que a gente já utiliza hoje como representação. Eles não baseavam muito na tridimensionalidade, eles não utilizavam muito a perspectiva na pintura, né? Aqui, ó, tem símbolos que a gente consegue entender que são também, ó, de fato, todas aqui de forma vertical, como eu falei para vocês anteriormente, e que dá para a gente ter essa noção que são os hieróglifos, né? Que são também a escrita. A escrita deles sempre eram utilizados, os hieróglifos que a gente viu, né, das primeiras imagens um pouquinho atrás, no início da aula, a gente tem a noção de que esses hieróglifos sempre eram registrados nos templos, nas paredes dos templos e também dessas construções mortuárias, tá? Outra coisa importante também para mostrar para vocês, ó, é que aqui a gente já vê que tem uma parte que está assim, se deteriorando, né? Até porque a gente está vendo uma obra que é da antiguidade, ela é muito antiga, então tem um certo cuidado com ela, porém algumas coisas vão se deteriorando com o tempo, é normal. Porém, dá para perceber que, ó, onde está pintado, a gente talvez não consiga perceber muito bem, porque o colorido nos chama atenção e nos direciona justamente para esse colorido, para esse lúdico, né, da cor. Mas o que está aqui embaixo, que está de fato já perdeu a cor com o tempo, a gente consegue ver que tem algumas características que nos mostram que foram feitas em baixo relevo. Os hieróglifos eles eram entalhados, é como se eles fizessem mesmo com algum material, né, de fato, entalhando ali, cavando aquelas paredes para que pudesse tornar o baixo relevo e conseguisse fazer todos aqueles símbolos que fossem para uma determinada escrita deles, para um determinado conto, enfim, sempre em baixo relevo. Alto relevo é quando você tem uma planície e você sobrepõe algo sobre aquela planície, você vai passar e vai sentir aquele relevo ali que está mais alto, né? Baixo relevo é quando você vai ter a planície e você vai como se fosse escavar ou entalhe, né? Se fosse numa madeira, você poderia imaginar que estivesse entalhando a madeira, que estivesse cavando a madeira, assim como eles faziam ali naquelas paredes. Então, esse gesto, essa maneira, essa organização de fazer os elementos é conhecido como baixo relevo. Outro exemplo, né, das grandes produções das pirâmides, que foi assim algo que é conhecido até hoje, né, as mais importantes, são as famosas pirâmides de Gizé. Né? Elas foram erguidas durante todo esse antigo império, também com a intenção de serem construções para reservar, para resguardar os corpos dos faraós após a morte. E assim, gente, uma coisa que é interessante vocês também saberem, que os faraós, eles, quando falecidos, não eram colocados lá de maneira como hoje em dia a gente vê, né? Como é todo o ritual de despedida hoje em dia, que a gente hoje em dia se despede das pessoas, acontece o velório, né, todo aquele ritual ali, com a pessoa já dentro ali do caixão, enfim, e aí faz o velório durante horas para algumas pessoas, em determinadas situações, depois você vai enterrar a pessoa ou você vai cremar a pessoa, enfim, vai ser de acordo com cada vivência, com cada gosto, com cada pedido, com cada crença, né? Enfim, tem várias coisas que vão estar ao redor dessa característica atual, digamos assim.
Naquela época, quando o faraó falecia, eles pegavam os faraós e faziam todo o detalhe da mumificação. Essa mumificação era quando eles retiravam os órgãos dos faraós de maneira delicada, de maneira cuidadosa, ia fazendo todo aquele processo, né, de enrolar órgão por órgão nos panos, né, no pano que tem como nome próprio linho, era o pano que eles utilizavam, os tecidos da época, né? Para enrolar, para cuidar daquela parte do faraó, de cada parte. O único órgão que eles não retiravam, né, que as pesquisas nos contam isso, era o próprio coração. O coração eles não mexiam porque o coração para eles estava relacionado a algo de sensação, de emoção, né, de sentimento. Então, por ser o órgão relacionado a essas características que para eles eram super importantes, o órgão do sentimento, da emoção, eles não mexiam, eles deixavam no corpo, tá? Porém, os outros órgãos, de um modo geral, eles tinham todo o cuidado de fazer essa mumificação, embalsamar, cuidado ali de enrolar um por um, para que esse cuidado, esse detalhe da mumificação era algo para resguardar, para que pudesse durar, né? E de fato o corpo pudesse passar por gerações. E de fato a gente sabe que é algo que acontece, né? Que hoje em dia a gente vê as múmias, né? Então as múmias elas foram pessoas, elas foram sacerdotes ou faraós que tiveram todo esse processo que passaram após a morte, seu corpo passou por esse processo que outras pessoas tiveram cuidado de fazer, justamente com a intenção de que ele não se deteriorasse, de que ele não pudesse de fato acabar. E era uma maneira de resguardar, uma maneira de proteger, uma maneira que aquele corpo ficasse por anos e anos e anos conservado. E eles conseguem de fato fazer isso, porque até hoje a gente tem múmias, né, do Antigo Egito. Outra coisa, eu falei sobre o sacerdote, né? Os únicos que eram naquela época que poderiam ser feitos, né, todo esse processo da mumificação eram os faraós ou os sacerdotes, porque era um processo muito caro para a época. Então, só quem poderia naquela época fazer, quem poderia ter a condição de passar por esse processo após a morte, eram justamente os sacerdotes ou os faraós, tá? Bom, o Egito, ele viveu assim o grande auge do seu poder já no Novo Império. E toda a arte desse período, né, desse novo império, ela foi sempre utilizada como forma de demonstrar grandeza, de demonstrar o poder. E isso é visível, né, gente? Se nós formos observar, a própria imagem aí já nos diz isso. Imagina essas construções enormes que eram as pirâmides, né? Existiam outras construções mortuárias também, que são as famosas mastabas, que elas foram as primeiras construções com esse sentido. Elas eram feitas de maneira retangular, bem menores, né, mais baixas do que as próprias construções das pirâmides que a gente está vendo aqui. E elas também tinham toda uma organização, um processo de, digamos que, resguardar o corpo de forma subterrânea, não era só aquelas caixas, as mastabas, né? Elas não eram só aquelas caixas retangulares que vocês estão vendo ali, mas ela tinha todo um projeto, né? Que tinha todo o processo de resguardar também o corpo ou coisas referente ao faraó, quem fosse, o sacerdote, enfim, quem fosse para ser guardado lá, de maneira subterrânea. Isso continua também com a construção das pirâmides, tá? As pirâmides elas não guardavam aqui no topo, por exemplo, o corpo, né, dos faraós, muito pelo contrário, elas têm todo um trabalho interior
Engraçado que a gente observando a imagem assim, parece que é algo completamente fechado, né? Parece que você não tem acesso, parece que foi montando mesmo ali as pedras e fez o conjunto, né, arquitetônico e que você nunca teria acesso ao interior dela, mas muito pelo contrário, a gente de fato consegue acessar, só que ela tem também todo um projeto arquitetônico que nos dá a visibilidade e acesso de forma subterrânea. Tá? E assim, outra coisa super importante para vocês também saberem sobre as construções das pirâmides, elas eram algo que não era simplesmente só para resguardar o corpo do faraó morto, mas como eu falei para vocês anteriormente, eles tinham toda uma sensação, um aspecto religioso, uma importância para ele que eles sentiam, para que eles viviam e para o que eles acreditavam. Então, para eles, a morte não era o fim. Se o faraó né, falecia, para eles não era o fim. Eles achavam que o faraó iria aproveitar, mesmo depois de falecido, de todo aquele esplendor que tinha da construção para eles, né? De tudo aquilo que foi feito, foi construído, foi criado. Então a pirâmide era também o local onde eles guardavam riquezas para esse faraó, guardavam alimento, guardavam joias, ouro, enfim, até as próprias coisas que eram construídas, né? Os desenhos, o sarcófago, todos esses detalhes tinham muito ouro, tinham muita riqueza, muito poder, porque era o que eles acreditavam, era o que eles queriam que o faraó pudesse ainda usufruir, mesmo depois de morto, tá? Mesmo depois já de falecido. Então, assim, sempre eram feitas de maneira riquíssima, sempre eram feitas de maneira demonstrando mesmo esse poder da época, né? E exaltando o máximo aquela pessoa que o corpo seria resguardado ali. Então, outra coisa importante é que né, conta algumas pesquisas que existiam labirintos, né, que tem labirintos em pirâmides, justamente para que as pessoas não pudessem lembrar quem participava ali daquelas obras, os homens, né, que a ajudaram a construir, não conseguissem lembrar de fato como que foi a organização daquele local, onde que estava uma determinada sala que poderia estar resguardado um ouro, uma joia valiosíssima daquele faraó, alimento, o que fosse, para que essa pessoa não tivesse depois a facilidade de lembrar e ao mesmo tempo de voltar lá para, né, querer pegar de alguma forma. Enfim, há também algumas pesquisas que nos contam que os próprios engenheiros da época, né, os arquitetos que projetavam, enfim, as grandes pessoas que estavam envolvidas ali nessas construções, algumas pesquisas nos apontam que elas eram de fato eliminadas quando terminava, né? Porque não queria que fosse falado como foi aquela construção, aonde estava determinado detalhe, aonde estava determinado sarcófago, onde estava alguma sala para joia, enfim, aquelas pessoas eram eliminadas para que elas não pudessem contar para as outras como foi aquela construção, onde que estava organizado cada pedaço ali do local do interior de dentro dessa pirâmide, das pirâmides, né? Então, assim, é algo, né, ao mesmo tempo incrível, mas louco, né? E poderoso, não deixa de ser poderoso, imagina. Bom, outra coisa importante também que deixa assim vários porquês para a gente até hoje em dia, né? Embora hoje em dia a gente já tenha muita informação, muita pesquisa, mas é algo que não vai acabar, né, gente? Ela vai continuar, os pesquisadores sempre vão continuar pesquisando, se informando, e esses vários porquês é justamente sobre a construção. Como era possível, né? Fazer essas grandes pirâmides, a gente fica imaginando se hoje em dia a gente tem vários recursos, várias facilidades, que são, enfim, máquinas enormes que nos dão a facilidade de levantar toneladas e carregar de um lado para o outro, né? E movimentar a facilidade de construção atual. Naquela época eles não tinham essa facilidade, era tudo de forma muito manual, de forma muito braçal. Então a gente fica imaginando como eles conseguiam de fato levantar, erguer tantas pedras que pesavam toneladas a ponto de fazer uma construção belíssima e tão alta como são essas pirâmides. Não só as pirâmides, mas os templos também, mas mais ainda as pirâmides, por serem, né, algo bem assim
que nos mostram esse poder, algo bem alto, né? Bem grande, bem poderoso. Então, são porquês assim que as pesquisas, histórias ainda estão sempre procurando, já tem algumas definições, aí outros já dizem que não tem. Enfim, está sempre especulando e vai continuar por muito tempo, porque são coisas que inquietam e ainda nos causam muitos porquês, né? Vamos lá. Aqui a gente já tem uma imagem que nos mostra a construção arquitetônica voltada para os templos, tá? E nessa imagem aqui a gente já vê que o aspecto artístico mais importante desse templo era justamente as colunas. E olha os detalhes das colunas, né? Olha, todas de maneira simétrica, né? Simetria já era algo que eles utilizavam, uma característica que eles já utilizavam. E algo importante também nessa característica aqui das colunas, de aspecto que eles utilizavam, era os aspectos naturais, né? Os aspectos voltados à natureza. Aqui, por exemplo, ó, nesse detalhe, a gente tem o papiro, né? O papiro ela era justamente uma erva nativa das margens do Rio Nilo, né? Então, assim, como eles queriam sempre representar aspectos naturais, esse foi um que eles utilizaram, né? Do papiro, dessa erva nativa, utilizaram aqui em cima, no topo da coluna, né? Como se fosse no próprio capitel da coluna. Aqui, eu destaquei ele aqui embaixo para vocês, ó, pra vocês verem o que está aqui em cima de maneira mais destacada, tá? Esse elemento decorativo da arquitetura também, além do papiro em si, além dos elementos naturais que eles faziam, além do trabalho com a simetria, né, na arquitetura, dessas colunas voltadas para os templos, né, de forma bem ampla, bem grandiosa, bem poderosa. Outro elemento importante é o hieróglifo, que eles colocavam justamente nas construções. Anteriormente, né, nas imagens atrás, a gente viu detalhado como eram esses hieróglifos. Aqui eu aponto de novo ele como uma escrita dos antigos egípcios, né, como falei para vocês, e sempre eram gravados as colunas, tá? Por isso eu coloquei de novo esse ponto aqui para vocês entenderem. Ele sempre era gravado nas colunas e também seja nos templos ou sejam nas construções mortuárias, nas pirâmides, sempre de maneira, né, bem demonstrativa, mostrando todas as características, o que de fato eles queriam contar para as próximas civilizações. Gente, é importante a gente ter noção que eles eram poderosos, eles faziam coisas mesmo que até hoje a gente fica se perguntando como eles conseguiram fazer isso. E a intenção deles, claro, que além de tudo que eles registravam para eles mesmos, né, do valor que eles davam as coisas para eles, mas eles queriam demonstrar isso para as civilizações posteriores, que somos nós, né? E de fato eles conseguem, porque a gente fica assim, sem ter muita informação a gente tem, mas ao mesmo tempo a gente fica se perguntando como, né? Como conseguiram? E aqui já demonstrando o interior, né, desses templos e também como era o interior das pirâmides, tá? A pintura, algo genial dessa época, algo particular também, que a gente vai ver mais à frente nas próximas aulas as características mesmo dessas pinturas que eles faziam, tá? Da lei da frontalidade ou regra da frontalidade. E mais uma vez os hieróglifos aqui em cima, ó. Então, assim, hieróglifo, que é a escrita deles, ele vai estar, né? Esse detalhe dos hieróglifos vai estar sempre muito próximo ou à representação das paredes, ou as colunas, ou de maneira interna nas pirâmides, ou nos templos. Tá legal? Bom, gente, então a gente encerra
com essa parte de arquitetura, história, escrita. Vamos encerrar a aula de hoje nesses tópicos, porém, na próxima aula a gente vai ver sobre a pintura e a escultura egípcia. A gente ainda vai dar continuidade a essas características desse período que foi, né, a arte egípcia, de toda essa civilização e de todas as características que a gente consegue visualizar e hoje a gente consegue ter noção a partir do que a gente vê de fato e o que a gente estuda. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, dessas características já vistas, e aguardo vocês para as próximas características, para a próxima aula que a gente vai ver mais coisas sobre a arte egípcia, tá ok? Um beijo para vocês e até lá!